Olá pessoal, bem-vindo a todos a mais este vídeo. Hoje estaremos aqui a tratar da singularidade como uma totalidade. Isto faz importante para nós compreendermos o que é efetivamente a singularidade enquanto conceito e o que é que está envolvido neste conceito que nós trabalharemos de forma primordial, de forma importantíssima aqui no Nex. Primeiramente, a singularidade é uma forma de explicar o que é a existência humana e o que é a experiência humana de uma forma mais integral. Então, a singularidade humana, ela é uma totalidade em si mesma, porque está envolvida na singularidade a experiência humana em uma visão mais integralista que envolve a realidade também enquanto uma totalidade. A realidade, a partir desta perspectiva, nós partimos do David Bohm, o físico David Bohm, para assim entendê-la. Ela possui dois tipos de ordenamentos diferentes. Então, a totalidade ela é uma realidade, não é? Que é total em si mesma e ela é um movimento incessante, ou seja, a realidade é um fluxo incessante, é um movimento incessante e esta totalidade é indivisa e possivelmente ela não é passível de ser conhecida em sua totalidade plena. Esta realidade ela possui dois ordenamentos principais e diversas hierarquias nestes ordenamentos. O ordenamento explicado ou explícito seria o ordenamento da realidade material, da realidade atômica. A realidade implícita ou implicada é a realidade do nível quântico subatômico, porque o átomo, quando vias enquanto partícula, não enquanto partícula, mas enquanto último elemento da realidade material, vias a sua parede como se fosse representativa de uma solidez. Mas quando nós obtivemos a capacidade de ver o interior deste átomo, nós vimos que aquela parede é uma ilusão de solidez, porque o que constitui aquela parede é uma energia que os elétrons, ao circularem o núcleo atômico, é uma energia que é concentrada e que é ali envolta, não é? Fica ali em torno do núcleo deste átomo. Então, o que antes se tinha como uma percepção de uma solidez é apenas a ilusão de uma energia concentrada, porque não é sólido. São apenas estas partículas ali em movimento, e este movimento, os postulados da física quântica já o explicam. O nível, então, explicado é desta energia que tem a aparência condensada de materialidade, de concretude, mas que na realidade, na experiência real, na percepção deste real, esta energia condensada, ela nada mais é do que a energia em fluxo contínuo, incessante, deste ordenamento do nível quântico, do nível subatômico. Então a materialidade ela possui esta característica de coesão, a coesão dos elementos, dos átomos, a coesão própria do ordenamento material. E no nível implícito, implicado, só há este fluxo de energia
a partir dos movimentos próprios, que seriam dos elétrons, e nós, a partir também deste momento, temos que ter a percepção de que esta energia primordial, ela é a consciência. Nós aqui denominamos esta energia primordial, que é a energia que a tudo fundamenta e que a tudo forma, de consciencialidade. Porque a consciencialidade é esta energia que a tudo suporta, que a tudo fundamenta, que a toda materialidade ela atribui a sua forma. E a essência dessa consciencialidade guarda ali uma informação. Em um último nível, em uma última instância da realidade, há essa formação, que é a programação fundamental do nosso universo. São as informações. Digamos que seria ali o caderno, seria o aglomerado de informações que constitui a programação fundamental, que a tudo dá forma, que a tudo criou, que a tudo suporta e que a tudo permeia em nossa realidade. E esta consciencialidade, ela tem a assinatura nestas informações de um criador, de um observador que é criador de tudo. E inclusive ele é também criador da nossa consciência particular. Porque a nossa consciência particular, ela é particularizada da consciencialidade. Mas nós temos que ter a noção de que ela não é tornada material, não é uma particularização enquanto partícula, ela é uma particularização enquanto pessoalidade, enquanto particular. A nossa consciência é tornada uma unidade em unicidade. Ela não é uma forma atômica, ela é uma forma energética, particular, pessoal, irrepetível. E ela, em sua essência, ela tem esta pessoalidade, ela tem esta particularidade, que somos nós enquanto seres singulares. A nossa consciência particular é o que nós poderíamos denominar propriamente como o nosso espírito. É o próprio espírito humano que assim sempre o foi colocado e que é ligado a esta universalidade, a esta força universal que é própria e advinda daquele que a criou. Porque há a assinatura nestas informações e também, depois nós vamos voltar a isso, no nosso próprio código genético. Então, o que há nesta particularidade da nossa consciência, ela também será atribuída à nossa alma, porque a nossa alma é justamente esta forma energética pessoal que é implicada ao nosso corpo no momento do nascimento ou no momento da fusão em que inicia-se o fluxo da vida. E já vamos a isso. Esta consciência particular é a essência da nossa alma. A nossa alma é esta forma energética que tem ali a sua particularidade, a sua pessoalidade, e também a alma é a sede, não é, da nossa mente. A nossa mente como este caráter próprio de nossa alma. É na mente que está a nossa inteligência. E a nossa inteligência, ela é um atributo desta mente. Ou seja, a nossa alma, ela é inteligente e difere dos outros animais porque ela é particular. E ela é tornada particular porque nós somos uma consciência
única, em unicidade, ou seja, uma consciência singular que torna esta alma, não é, em energia também pessoal, e esta alma ela possui o seu caráter próprio, né? A sua mente e a sua inteligência, que assim também, a, digamos, a forma a caracteriza. Esta alma, ela é implicada no momento em que ocorre a fecundação dos gametas masculinos e femininos, né? Então, no ser humano, o gameta masculino do nosso pai, o gameta feminino da nossa mãe, eles se fundiram e eles têm cada um 23 cromossomos que vão formar ali, naquele momento de fusão celular, uma unidade celular com 43 cromossomos. Neste momento de fusão, há um lanço de luz, uma centelha de luz, como se fosse uma pequena explosão muito forte, que é advinda de reações químicas. Salvo erro, creio eu que são reações químicas do cálcio com zinco e outros componentes químicos. Mas essas reações químicas que ocorrem propriamente destes movimentos moleculares, elas não são somente a reação química advinda destes compostos. É também ali o momento em que a alma se implica aquele corpo primordial. Então, este corpo primordial, ele é a primeira forma adquirida na implicação desta alma, no nível explicado da realidade. É o fluxo da vida que se inicia da forma em singularidade. Ali já é uma alma implicada e ao entrar em confluência com o código genético que ali também é disponibilizado a partir das informações genéticas de um ser humano macho e um ser humano fêmea, é ali que essas informações genéticas elas vão formar uma totalidade e vão entrar em confluência com a própria alma. E esta alma, enquanto essência do nosso corpo, ela possui também em si uma essência particular, que é esta consciência. Esta consciência é a própria energia que passa a vitalizar este corpo, agora de forma única. E a alma, ela é a forma que esta energia toma particularmente, não é? Então a questão é que esta alma, ela passa a imprimir neste corpo a sua forma singular. E é quando a singularidade, ela torna-se esta totalidade. Uma alma implicada num corpo, esta alma tendo como princípio, como essência fundamental, uma consciência particular, que inclusive dá o caráter pessoal a esta alma e sua inteligência e a sua mente, não é? Então, nós temos que imaginar o seguinte: esta vida ela vai se formar e depois, quando o desenvolvimento estiver completo, a criança humana irá nascer, o neném, o bebê, e este bebê ele irá também se desenvolver enquanto singularidade. Neste momento, e posteriormente nós trataremos dessas fases do desenvolvimento que são próprias do desenvolvimento humano. Neste momento, aquele ser humano ele passa a existir na ordem explicada de forma total, em fluxo com o movimento próprio da vida e da realidade, nesta totalidade. Então,
A singularidade, ela é uma totalidade em si, porque ela está em confluência com a própria realidade, também enquanto totalidade. Como a totalidade é indivisa, esta realidade uma totalidade que não se divide, todas as suas hierarquias, elas também são totalidades indivisas. A singularidade é uma delas. A humanidade também pode ser vista enquanto uma totalidade indivisa, porque todos os seres humanos, eles têm as suas singularidades integralizadas. Na ordem, na ordem implícita, nós temos as nossas singularidades integralizadas enquanto almas que são próprias da espécie humana. Então, nós temos que ter agora esta noção de que a alma ela passa a animar este corpo e ela passa a viver em confluência com este corpo na ordem explicada. Digamos que ser criança é a forma que a alma vai aprender a viver em confluência com esse corpo, ao mesmo tempo em que ela vai atuar através do ordenamento genético, em morfogenia, não só no desenvolvimento próprio deste corpo, na programação que é própria de nossa espécie, mas também caracterizando esta disposição programacional de uma forma única. Este desenvolvimento ele não é uma programação como se fosse uma programação binária computacional em que o corpo ele tem ali aquele projeto e aquele projeto vai ser seguido. Não. O projeto de desenvolvimento humano é justamente esta alma imprimindo a sua unicidade ao corpo. Da mesma forma que nós temos uma única impressão digital, uma única forma de íris, uma única forma de andar, nós temos a singularidade expressada em todas as formas do nosso corpo. E essa singularidade expressada é a singularidade enquanto totalidade, porque toda esta unidade em unicidade, ela é irrepetível, ela é insubstituível, irreplicável. Quando se trata da clonagem, não se trata da repetição de singularidades. Se trata de uma abominação que o ser humano busca realizar. E isto é algo que não traz bons resultados. Depois iremos explicar as razões que levam a isto. Ora, se a alma está implicada, ela está envolvida em nosso corpo. A mente ela está envolvida em nosso cérebro. Só que nós temos que ter a noção de que isto não é setores ou compartimentos. A alma ela tem a mente envolvida no cérebro, porque a mente é aquilo que caracteriza esta alma em sua singular forma, e também a inteligência é aquilo que ordena os desígnios desta alma para o corpo. Então a alma, ela ordena o corpo, não só no nível inteligente das percepções e da intencionalidade, porque as percepções é a alma percebendo a realidade através do corpo. E estas percepções, elas ultrapassam apenas as sensorialidades das 5 sensações do corpo, das 5 capacidades sensoriais fundamentais do corpo. Mas a alma percebe a realidade do ordenamento explicativo através do corpo. E a intencionalidade é este fluxo incessante dos desígnios da alma
para o reordenamento deste corpo ou a forma como este corpo, através dos atos, do próprio movimento, que é o comportamento humano, como este corpo irá influenciar a realidade no seu ordenamento material. Então, este fluxo incessante de percepção e intencionalidade vai permeado dos desígnios da alma. E isto acontece de que forma? Este cérebro, ele tem a mente envolvida, mas nós não podemos pensar que isto é uma ponte, não é? É quando nós dizemos que o cérebro tem a mente envolvida, é porque o cérebro tem no seu interior a mente. Então, o cérebro, ele atomicamente é um órgão, mas ele é mediador nas suas estruturas mais ínfimas, com esta ordem implicada também, que é somente energia no nível quântico. Então, se nós formos ver o interior do cérebro, já sabemos que lá há neurônios, mas no interior dos neurônios, agora nós sabemos que há pequenas estruturas que são os microtúbulos. Estes microtúbulos, eles existem também em todas as células do corpo humano. Só que nos neurônios eles existem em maior densidade. Esta densidade que existe no neurônio é justamente desse fluxo incessante entre mente e cérebro. A mente envolvida no cérebro é o tempo inteiro nos microtúbulos, ocorrendo ali os colapsamentos das funções de onda. E estes colapsamentos das funções de onda são nos moldes que nós hoje sabemos através do Hameroff e do Penrose, aquilo que, através desse fluxo de energia da consciência, se conforma no cérebro em sinapses, não é? E estas sinapses carregam ali as informações de como o corpo irá se ordenar na realidade material. Estas informações que são conformadas em sinapses, elas carregam as informações dos desígnios que a alma influencia o corpo a partir do implícito, do implicado. E é também a forma como a alma percebe esta realidade e ordena o próprio corpo através do pensamento. Este colapsamento da função de onda, nós também temos a teoria do Henry Stepp, que é a teoria do zeno quântico, ou do zenão, o efeito zeno, ou, no português de Portugal, o efeito zenão. Este efeito zeno, ele é a noção de que o colapsamento da função de onda é um colapso global dessa função de onda e é um colapsamento que pode ocorrer por atenção coerente. A atenção coerente é importante de assinalar do que é que realmente se trata. O colapsamento da função de onda pode ser influenciado através da observação. O observador, na física quântica, este conceito da própria medição do comportamento do elétron. Então, o próprio ato de você medir o comportamento do elétron necessariamente é o ato de observá-lo. Só que viu-se que quando você o observa, ele muda de comportamento, ele particulariza-se, ele torna-se partícula. Quando você não o observa, ele continua a comportar-se enquanto onda, ou seja, ele irradia, ele é energia. Mas na observação contínua deste elétron, o efeito que se causa no comportamento do elétron é que o próprio experimento ele tende a congelar-se, ele tende a não replicar mais os seus resultados.
O que o Henry Stepp coloca, então, é uma perfeita conjugação com o que o Hameroff e Penrose também já colocam. Este colapsamento da função de onda, ele necessita de um ambiente favorável para ter coerência e ele dura um período ínfimo de tempo com esta coerência até colapsar e ali particularizar-se. Então, o que acontece é o seguinte: os desígnios da alma são os fluxos de percepção e de intencionalidade que conformam-se no cérebro, em sinapses, e estes impulsos elétricos, estes impulsos eletroquímicos que são característicos das sinapses, carregam as informações do ordenamento do corpo através do pensamento. Esta atenção coerente, então, seria a própria percepção da alma e a própria implicação em intencionalidade desta alma. A percepção é aquilo que ordena o pensamento. A intencionalidade é aquilo que dará força, que será convertido no corpo em vontade. E a nossa vontade, ela é livre porque antes a nossa intencionalidade assim o escolhe. A nossa intencionalidade são os desígnios da nossa alma implicada que são livres. E depois eles se conformam e se ordenam de acordo com os limites daquilo que é possível. Este colapsamento da função de onda são todas as possibilidades que são possíveis, conformando-se então em uma particularização. Uma possibilidade torna-se efetiva. Isto é integrado no corpo através do pensamento. Primeiro, este fluxo também incessante da percepção através do pensamento e o pensamento integrando o corpo em todos os seus terminais nervosos, a partir do sistema nervoso central e todas as terminações nervosas das redes neurais e das redes nervosas por todas as extremidades do corpo, ligando e integrando todos os ordenamentos, inclusive os mais elementares do corpo. O sentimento, ele é um pensamento também, porque ele transforma o sentimento em imagens, ele transforma o sentimento em impulsos que sentimos no corpo, ou seja, é o pensamento dando forma às emoções, não é? Às vezes essas formas não são possíveis em serem imaginadas, em serem imagetizadas. Então elas circulam no corpo como pulsos, como pulsões no corpo. Não é? Nós sentimos aquele pulsar no corpo, que geralmente é alteração tanto do sistema cardiovascular, quanto também a própria participação do sistema gastrointestinal. Nós sentimos isso nas vísceras. E o coração tem um lugar fundamental porque ele reordena estas emoções e sentimentos juntos com as trocas energéticas da respiração. Ora, o que acontece então é que o pensamento ele é da mesma ordem da realidade. O pensamento ele é um sistema corporal, só que ele é um sistema hologramático. Ele, como resultante do funcionamento cognitivo do nosso cérebro, é como coloca muito bem o físico David Bohm neste seu conceito, de que o pensamento ele é o software, ou seja, o nosso hardware, tanto o cérebro quanto o nosso corpo, ele tem esta produção de informações e estas informações elas são processadas
pelo nosso corpo, mas elas são informatizadas para nós enquanto singularidade, ou seja, uma alma implicada no corpo. Elas são informatizadas através do pensamento, como se fosse um software. É onde nós temos acesso tanto à realidade na sua materialidade, quanto também à própria sensorialidade do corpo. Então o pensamento ele circula, ele integra todo o corpo e também nos integra à realidade. E a realidade é um holomovimento, ou seja, a realidade é um movimento holográfico. Por que holo? Porque ela é uma totalidade. É um movimento em totalidade. E o pensamento ele é hologramático, ou seja, o pensamento ele é um software que torna essa realidade visível. Nós temos uma visão da realidade. Mas calma lá. E quem é cego? Quem não vê? Quem não vê também forma uma visão da realidade. Visão seria melhor apropriado, aproximado de concepção. O ser humano ele concebe o mundo através da visão. É interessante porque se nós formos parar para ver, inclusive tem uma frase que eu acho muito bela, que é da obra de José Saramago, que é daquela obra do ensaio sobre a cegueira, e ele tem uma citação em que ele diz que o cego ele vê o mundo através dos que veem. Então, em um mundo só de cegos, aí sim nós poderíamos dizer que a concepção de mundo é a dos cegos. É a concepção do mundo do toque, do cheiro, da audição. Mas até a audição, ela é capaz de formar uma imagem do mundo. Os sonares, os morcegos, eles fazem isso, não é? Então, essa concepção do mundo é uma visão que nós temos do mundo. E o pensamento, ele nos dá essa visão. Ao mesmo tempo que você vê, você projeta este mundo, não só o capta, e este movimento confluente, este movimento enquanto totalidade, em que vemos o mundo porque captamos e o projetamos, o conformamos, porque a materialidade é uma conformação consciente, é uma conformação, uma coesão da energia, porque a forma já está programada, já existe uma programação da forma carro, da forma pedra, e nós conformamos porque nós reconhecemos esta forma. Nós conformamos porque acessamos a informação possível para projetar aquela forma. Mesmo esta realidade sendo independente, então, de nossa percepção, ela só passa a existir na sua coesão material quando damos essa conformidade, quando a projetamos. Nós também podemos influenciar a materialidade no ordenamento dos seus componentes, no ordenamento dos seus elementos, mas nós não criamos nada na realidade. Então nós podemos co-criar, ou seja, nós podemos reunir elementos e criar algo novo. Nós podemos ordenar esta realidade a partir dos seus elementos e das suas hierarquias mais básicas e podemos constituir novos elementos, novas hierarquias, mas nós não criamos do nada. Então, nós co-criamos, nós conformamos. A nossa criatividade é justamente limitada, tanto quanto o nosso livre-arbítrio, ele passa também pela limitação do que é possível. Porque nós temos livre-arbítrio enquanto almas inteligentes, mas o nosso livre-arbítrio é aí onde muito se confunde.
nós confundimos livre-arbítrio com total liberdade. E não é a mesma coisa. Nós temos livre-arbítrio porque nós temos a capacidade de escolher o que é melhor. Nós temos a capacidade de escolher e reconhecer os bens, o que é bem no mundo, o que é bom. Quando nós escolhemos o que é mal, quando nós escolhemos aquilo que não é bom, é onde o nosso livre-arbítrio falha. E isto poderia ser chamado de liberdade, mas não é livre-arbítrio. Porque quando nós escolhemos geralmente o que é ruim, o que é mal, nós escolhemos aquilo através da influência das nossas paixões, dos vícios. Nós somos escravos de uma escolha que é condicionada, de uma escolha que é delimitada por algum tipo de ordenamento inferior. Quando nós sabemos o que é o bem, quando nós somos capazes de reconhecer aquilo que é bom, nós estamos estabelecendo um ordenamento superior neste mundo. E aí sim, este livre-arbítrio está sendo expresso. Porque este arbítrio, enquanto liberdade, é de ter consonância com o próprio fluxo da realidade, com o próprio ordenamento para a qual a realidade foi constituída. Quando nós somos dissonantes, quando nós não estamos harmonizados com esse fluxo, quando nós não estamos, digamos, a seguir este fluxo de forma uníssona, não é? Nós tornamos-nos, ou seja, desarmônicos, dissonantes. Nós saímos do fluxo que seria para o qual a realidade foi criada e nós tornamos-nos seres miseráveis de sofrimento. Nós, por escolhermos estes ordenamentos inferiores, nós também aceleramos o próprio processo destrutivo de entropia da realidade. E o nosso corpo, ele sente isto. O nosso corpo, ele, na sua programação fundamental, como ele tem uma consonância inicial, uma confluência com a realidade fundamental, quando nos desviamos, nós sabemos, nós sentimos isto. Então a nossa alma, ela tem como reconhecer, ela tem como conhecer fundamentalmente as coisas, porque ela tem a capacidade de conhecer a essência das coisas. É por isso que a nossa inteligência, ela não é computacional, mas a computação é advinda da nossa inteligência, porque esta consciência particular que nos é formada, que nos é o princípio da nossa existência, o princípio do que nós mesmos somos, essa consciência particular que é a nossa essência mais fundamental, ela é possível, é dada a possibilidade dela acessar a informação fundamental de toda a realidade. Então, se a singularidade é uma totalidade, é justamente devido a esta consciência particular, em princípio, que é uma energia que conflui, que é suportada com a energia do todo, com essa consciencialidade que é advinda e é, digamos, própria, assinalada por um Criador. Nós, enquanto consciências particulares, somos também uma alma, porque essa consciência particular dá forma a esta alma, dá uma unicidade a esta alma, e esta consciência particular, como essência também, energia fundamental da nossa própria inteligência, ela nos dá caráter, ela nos dá
o caráter pessoal que é próprio da nossa singularidade. Ou seja, nós somos irreplicáveis, irrepetíveis, insubstituíveis. O nosso corpo, ele reflete isto. O nosso corpo, ele é um reflexo, ele é um desdobramento da nossa própria alma. Então, quando nós experienciamos este mundo, nós estamos experienciando este mundo enquanto totalidades. Quando nos ordenamos neste mundo, no seu ordenamento explicado, nós temos que observar, enquanto singularidades, então, como é que ordenamos o próprio movimento da nossa vida. E como esse movimento da nossa própria vida, ele entra em confluência com o movimento próprio da realidade enquanto totalidade. Então, imagine que estamos a movimentar-nos na vida, e o melhor reflexo, a melhor analogia para nós pensarmos sobre isso seria a música. Existe uma ordem vibracional na música que estabelece uma harmonia, que estabelece uma melodia, que estabelece um compasso. Nós temos esse movimento de acordo com a realidade também neste tipo de ordenamento, mas seria aí uma analogia figurativa. Se nós estamos em consonância com esta realidade enquanto totalidade, ou seja, se nós estamos em consonância com a informação fundamental para a qual a realidade foi criada, nós temos harmonia, nós temos consonância, nós somos uníssonos com esta realidade. E nós fluímos junto com esta realidade em um movimento em que é um movimento, digamos, mais gracioso, torna-se cada vez mais elevado. É um movimento em que nós conseguimos acessar a essência das coisas e conseguimos ver a realidade tal e qual ela vai se desdobrando à nossa percepção. Se nós não entramos em consonância com esse movimento e o negamos, porque a escolha é nossa, o livre-arbítrio é escolher entre os bens do mundo, entre o bem e aquele que pode ser um bem, inclusive maior. Se nós negamos esta confluência em sua consonância, nós nos tornamos dissonantes. E o nosso próprio pensamento ele será dissonante, a nossa própria cognição ela torna-se dissonante. E como nós nos tornamos dissonantes, nós não temos unicidade com a realidade. E nós começamos a nos separar, ou seja, é uma ilusão criada que torna-se em si mesma real. Nós pensamos a partir disto, em que estamos separados, em que estamos fragmentados, em que estamos ali em um processo de ruptura ou ruptura com a realidade. É o próprio pensamento revolucionário como exemplo da modernidade, de onde adveio todas essas revoluções e noções que nos tornam tão miseráveis. É, a questão fundamental é que nós, então, enquanto seres que tornam-se dissonantes, nós também, nesta confluência, vamos sofrer todas as consequências desta dissonância, que é a desarmonia, que é a perturbação, a desordem advinda desta dissonância, que tende a aumentar o processo entrópico, ou seja, quanto mais se destrói, na realidade, esta destruição tende em si mesma a alargar-se, a aprofundar-se e a criar piores consequências, consequências mais drásticas, porque o processo destrutivo ele tende a crescer exponencialmente, não é? Então, o processo é sempre este,
é sempre um processo em que estamos em confluência constante. Esta energia tudo permeia e nós não podemos sair disto, mas depende de como a nossa influência é realizada nestes ordenamentos. E essa consonância que nós temos é o modo também como isto irá reverberar, ou seja, como essas consequências retornam. Se estamos consonantes, não é? Então isso irá ressoar de uma forma positiva. Se nós estamos dissonantes, isso irá ressoar de uma forma negativa, não é? Então, esta é a questão fundamental, ok? Em breve também retornaremos com outros conceitos, falaremos mais sobre outras noções. Espero que tenham gostado de mais este vídeo. Peço também que nos ajudem subscrevendo o canal, compartilhando com quem ainda não conhece a nossa iniciativa. Também nos ajudem gostando do vídeo, se for o caso, e visitando as nossas plataformas. Existem outras formas também possíveis de nos ajudar. E tudo isso será muito importante para que nós possamos continuar com os nossos trabalhos e apresentar cada vez mais estes conceitos que visam nada mais, nada menos do que resgatar a dignidade na existência humana. Novamente, pessoal, agradeço então a todos e aguardo-vos no próximo vídeo e nas nossas próximas ações. Até lá!